Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil para acompanhar o desenvolvimento das mais diferentes lavouras ao redor do Brasil. Dessa vez o nosso assunto vai ser a produção em áreas irrigadas num projeto governamental do Codevasp, que só em 2020 foi responsável por produzir cerca de 4,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas. E para ajudar a gente a entender melhor esses números, entender melhor o funcionamento desses projetos de irrigação, a gente recebe aqui a Andréa Souza, ela que é gerente de apoio à produção da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ela já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Andréa. É um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. É um grande prazer estar nesse canal discutindo e divulgando as ações da Codevasp, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E como você falou, né, nossos projetos são 36 projetos ao longo de toda a bacia do Rio São Francisco. E todo ano, tendo em vista a prestação de contas à sociedade, nós contabilizamos o que esses projetos geram, né? E como você falou, foi uma produção bem expressiva. Essa produção gerou cerca de 3,4 bilhões em valor bruto de produção ao longo de todos esses projetos, gerando mais de 281 mil empregos. Então, numa época de pandemia, você apresentar um dado desse para a sociedade, você mostrar a geração de empregos, a fixação do homem no campo, e a produção agrícola, né, favorecendo de alguma forma o PIB do nosso Brasil, porque nós sabemos que o PIB foi muito impactado pelo agronegócio e o pequeno produtor também é agro. Então, é o nosso negócio, é a produção de itens agrícolas. E como você bem falou, são projetos que fomentam a economia local e até mesmo nacional, porque mais de 98% da uva exportada pelo Brasil sai de um polo nosso produtor, né, o Polo Petrolina e Juazeiro. E aí, você que está acompanhando a gente pelo nosso site, também pelo nosso canal do YouTube, pode mandar sua participação, a sua pergunta, que a gente vai repassar para a André aqui durante a entrevista também. André, explica para a gente um pouquinho como é que funcionam esses projetos, o que a Codevasp faz efetivamente para ajudar o dia a dia desse produtor aí dessas regiões que você comentou. Bom, esse projeto surge com um estudo de viabilidade, né, agrícola, econômica. São áreas que são previamente definidas pelo governo federal. Essas áreas passam por estudos multicritério, e logo após isso é realizada a infraestrutura de uso comum. O governo investe nessa estrutura de uso comum. O que seria essa infraestrutura de uso comum? São os canais, os diques, as estações de bombeamento que levam essa água, que é um grande insumo para a agricultura e tão carente no Nordeste, aos lotes dos pequenos agricultores. Então, os nossos 36 projetos atualmente, eles abrigam mais de 12 mil agricultores, entre eles grandes agricultores e pequenos agricultores, porque existe um misto. E esses agricultores, para terem acesso a esses lotes, eles participam de licitações. Então, não é nada de graça. Eles precisam participar de uma licitação, eles precisam atender às condicionantes, eles precisam atender um edital público de licitação, eles precisam atender a questão de saber usar bem a água e o solo. Nosso último edital de licitação, que por acaso foi no projeto Pontal, no estado de Pernambuco, ele exigiu que os agricultores candidatos utilizassem métodos eficientes de irrigação, porque, como sabemos, a água atualmente é um insumo muito caro e muito escasso. Então, a Codevasp investe nesses projetos nesse sentido. Através de obras estruturantes, ela constrói esses projetos, licita, e os agricultores seguem normas de ocupação. Eles precisam produzir, eles precisam gerar emprego, eles precisam gerar renda, até para pagar as despesas dentro do projeto.
André, essa era um dos pontos que eu queria tocar com você. Então, o produtor que quiser participar, que quiser fazer parte, ele tem esse caminho aberto, mas ele precisa passar por esses critérios, entrar nessa licitação, atender essa série de critérios aí para poder participar, para poder também ter a contrapartida da participação dos projetos. Exatamente. E, eventualmente, alguns projetos que existem lotes que, às vezes, o produtor não está produzindo a contento, acontece algum problema, a Codevasf tem, por prerrogativa legal, retomar esses lotes e novamente licitá-los. Então, no site da Codevasf, você encontra os editais que estão abertos às regiões que estão disponibilizando esses lotes. E aí, André, você comentou a produção de uva, mas que outros tipos de culturas, outros tipos de produtos também fazem parte para compor esses 4,3 milhões de toneladas produzidas no ano passado? Bom, como eu te falei, nós somos distribuídos ao longo de toda a bacia do Rio São Francisco. Em termos, para ficar mais didático, nós temos 6 polos de desenvolvimento de irrigação. E cada polo responde basicamente por um carro-chefe, né? Então, nós temos projetos que produzem muita banana, é o caso dos projetos de Bom Jesus da Lapa. O projeto Formoso é considerado o maior produtor individual de banana do Brasil. Muito possivelmente, você, se gosta da fruta, se gosta de banana, você consome fruta do projeto Formoso. Então, nós temos o projeto Formoso com banana, nós temos o polo Petrolina e Juazeiro, que é muito famoso pela produção de uva, manga, goiaba, acerola. Nós temos o Baixo São Francisco, com a questão do arroz, como você me falou antes da entrevista, que vocês já cobriram aquela região e realmente é uma região que produz muito arroz, eles têm produtividades altíssimas, mas atualmente estão buscando diversificação, com o caso de banana, e piscicultura, carcinocultura, pecuária também. Nós temos uma bacia leiteira naquela região do Baixo São Francisco, e muitas outras culturas, como cebola, melão, abóbora, mandiocas. É um leque gigantesco, com mais de 50 itens agrícolas. Como eu te falei, temos um projeto inteirinho que produz cana-de-açúcar. As maiores produtividades de cana-de-açúcar são nesse projeto, o Projeto Tourão. E aí, André, além dessa produção grande de 4 milhões de toneladas, você também já destacou esse número, 3,4 bilhões de reais gerados só em 2020 com essa produção, que ajuda a produtores da região, ajuda a girar a economia local. Então, além dessa produção, também um importante papel de movimentar a economia dessa região, da região onde esses projetos estão acontecendo, né? Exatamente, porque um projeto de irrigação é uma grande estratégia do Ministério do Desenvolvimento Regional para a geração de desenvolvimento regional. Por quê? Porque com o projeto você atrai empresas, você atrai desde o adubo até a produção de mudas, os engenheiros agrônomos, a prestadora de serviço de assistência técnica, tecnologia, embalagem, toda a logística de exportação, toda a logística de transporte para dentro do Brasil. Então, é um pool de atividades que se concentra no entorno desses projetos e que fomenta a economia dessas cidades. Então, em todas essas cidades que têm um polo desse nas suas proximidades, você observa a quantidade de agências bancárias, você observa escolas, você observa universidades, você observa pessoas de outros locais indo para essa região. Um exemplo disso é o Polo Petrolina e Juazeiro, que começou basicamente com a produção de frutas, mas atualmente é um grande polo de produção de vinhos e espumantes, inclusive com rótulos premiados internacionalmente. Então, isso só foi possível graças às obras estruturantes que o governo federal fez naquela região. Porque, de outra forma, quem iria levar uma empresa de Portugal, que nós temos vinícolas portuguesas naquela região, para o semiárido brasileiro, se você não conseguisse produzir? Então, o governo federal fez esse papel. Ele abriu toda essa estrutura, ele abriu esse espaço, ele abriu esse caminho para que agora a iniciativa privada comece a investir na região.
E aí, quais são os planos daqui para frente, para a safra desse ano de 2021, também para os próximos anos? Existe planejamento, projetos para ampliar essa produção, ampliar esse número de regiões atendidas também? Olha só, os projetos já existentes são projetos públicos, perímetros, né? Então, são áreas que já são pré-definidas. Aumentar a área em perímetro já existente é meio complicado, né? Embora você consiga aumentar a produtividade por meio de novas técnicas, mas aumentar a área não. Mas nós temos editais de licitação já lançados, com novas áreas sendo ocupadas, como é o caso do projeto Pontal, que já está em operação. Os produtores já estão ocupando aquela região e muito provavelmente nos próximos anos, porque também a fruticultura não é uma cultura anual, ela depende, né, de um tempo para você ter a maturidade daquele projeto, você já vai ter outras culturas sendo produzidas ali. E a Codevasf tem investido muito na questão de diversificação. Naquela região que outrora só era uva e manga, basicamente, atualmente nós temos pera, maçã, caqui, ameixa, tudo isso sendo produzido no sertão, no semiárido nordestino. Andréa, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor o funcionamento desses projetos, a importância dessa produção, não só para a produção agrícola, mas também para movimentar toda a economia dessas regiões, ajudar a fomentar a vida das pessoas, até que indiretamente estão ligadas aí com a cadeia. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Nós que agradecemos a oportunidade e convidamos vocês a conhecer os nossos projetos de irrigação. São 36 projetos ao longo de toda a Bacia do São Francisco, gerando desenvolvimento regional, fixando o homem ao campo, gerando impostos e dando à sociedade um retorno daquilo que é investido no nosso trabalho. Nós que agradecemos, fiquem com Deus. Andréa, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Estamos ao seu dispor. Muito obrigada. Essa é a Andréa Souza, ela que é gerente de apoio à produção da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, conversou com a gente para explicar um pouquinho mais como é que funcionam esses projetos de irrigação da Codevasf e os resultados obtidos por eles. Só no ano de 2020 foram 4,3 milhões de toneladas de produtos agrícolas produzidas dentro desses projetos, uma produção que gerou 3,4 bilhões de reais em receita, movimentando aí mais de 280 mil empregos diretos e indiretos. A Andréa destacando que a produção nessas regiões é bastante variada, são mais de 50 tipos de produtos, passando por uvas, mangas, peras, cana-de-açúcar, arroz, uma variedade muito grande de acordo com cada região, respeitando as características de cada região e aí movimentando não só a vida do produtor e da produção agrícola, mas também movimentando toda a economia local. André destacando que as cidades em torno da onde existem esses projetos, a economia se movimenta, aumentam aí os números de bancos, de escolas, pessoas de outras localidades indo para lá atrás dessa movimentação. Então é um movimento que ajuda a fomentar bastante a economia dessas regiões lá da bacia do Rio do São Francisco, que esses projetos vão desde Minas Gerais e vão subindo ali juntamente com o Rio, passando por estados do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, muitas localidades atendidas por esses projetos. A André também explicou que para o produtor que quiser participar, que quiser fazer parte desses projetos de irrigação, existe esse espaço para o produtor entrar nesses projetos, mas é preciso participar de licitações, como são projetos públicos, precisa fazer uma licitação, seguir uma série de determinações, uma série de regras, de características, para poder participar, até mesmo dando contrapartidas para o projeto. A Andréa comentando que vale a pena ficar atento sempre ao site do Codevasf, que lá são divulgados todos os editais em abertos, existem editais já preparados para expandir esses projetos, aumentar as regiões atendidas, então o produtor dessas regiões pode ficar atento que sempre tem novidades, ele pode participar também, pode entrar nessa produção irrigada, que ajuda bastante a movimentar toda essa economia, não só da região também, mas também do Brasil, produzindo
riquezas, produzindo impostos e ajudando a movimentar toda essa economia, até mesmo num momento tão difícil como esse, um momento de pandemia, de retração. Esses movimentos vão ajudando bastante nesse equilíbrio da balança econômica. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua e se você está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal do Notícias Agrícolas, curtir o nosso vídeo e também acionar o sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e também o Twitter. E fique ligado que daqui a pouquinho tem mais. Continue no Notícias Agrícolas.